recebe várias caçambas, vários tipos de resíduos. Você pode reutilizar, né? Rafa, por que o transportador, ele é sempre o vilão do descarte irregular? Sempre culpa do transportador. Olha, Regiane, acho que um dos motivos é a falta de conhecimento de um dos atores, que é o gerador. O gerador ele é responsável pelo resíduo e a maior parte deles tem pouco conhecimento sobre isso. O outro motivo é a falta de regulamentação. Isso deixa o mercado muito solto, as regras do jogo não são claras. E o terceiro motivo é aquilo que a gente discutiu bastante, né, anteriormente, que o transportador é um elo muito importante no mercado, né? Ele faz todo o link do mercado, ele faz a gestão do resíduo e ele não valoriza bem essa gestão. Então o transportador ele fica em evidência. Então por isso que ele está sempre no centro do debate. Rafa, por que as cidades se omitem na regulamentação dos transportes dos resíduos? Olha, eu também atrelo isso à falta de conhecimento de gestores públicos. Você vê em eventos promovidos pela Brecon como Encontro Nacional a presença de gestores públicos, esses sim fazem alguma diferença e têm regulamentações mais adequadas, mas eu já tive em conversas com gestores públicos que, por exemplo, eles acreditam que não tem problema na cidade. Everton, você conversa frequentemente com gestores públicos que acreditam que não tem problema na cidade, mas basta dar uma volta na cidade, você vê problema de descarte irregular. Você também conversa com o gestor público que não consegue identificar a diferença de um sistema de fiscalização, por exemplo, um sistema eletrônico que gera manifesto de transporte de resíduo de forma eletrônica, que foi um avanço, que tem um módulo de fiscalização, de um sistema que apenas gera manifestos de transporte de resíduo. Eles não sabem a diferença, então demora 2-3 anos para a implantação num sistema desse e não tem módulo de fiscalização que não combate descarte irregular. Então essa falta de conhecimento atrapalha muito nisso. E você vê também muitos gestores que, por falta da cultura dessa questão da gestão de resíduos, esses dias eu estava numa conversa, Everton, com um gestor público de uma cidade que ele operou, ele foi gestor de uma usina de reciclagem de entulho por bastante tempo, e por uma falha na operação da cidade ali nessa usina pública, ele acredita que esse é um destino que não funciona, mas foi uma falha particular da cidade, claramente mal gerenciada a usina, então ele acredita que não funciona. Eu convidei ele para participar dos encontros nacionais, para ele entender que o mercado evoluiu, que muita coisa melhorou e que aquilo foi uma falha pontual deles. Então, a omissão ali, muitas vezes, é por falta de conhecimento. Em complemento ao que o Rafa falou, falando um pouquinho dos caçambeiros das prefeituras, né? Primeiro que eu acho que, assim, como o Rafa ponderou muito bem, o transportador, que a gente chama de caçambeiro, numa linguagem mais popular, é o setor que existe o maior número de competidores. E a gente vem de uma cultura lá de trás, em que a legislação não existia até então. A legislação começou a nascer no Brasil em 2002. O grande marco foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Se a gente parar para pensar que a gente gera resíduo desde os primórdios, então assim, quem está nesse mercado de caçambinha, às vezes o cara já trabalha, era o pai, era o avô, o cara começou com um caminhãozinho, e foi crescendo. Então era muito comum, era natural, a cultura era pegar o entulho e descartar em qualquer terreno baldio, porque não existia uma legislação, não existia uma fiscalização. Então, com o passar dos anos, a lei foi evoluindo, só que a infraestrutura do contexto que você vai estar inserido, muitas vezes não acompanha a mesma velocidade em com que a lei acontece. Eu costumo dizer que no Brasil, às vezes, a lei é uma sugestão. A lei ela é criada, mas ela não é impositiva, que ela foi criada hoje, amanhã você tem que cumprir. Você tem que criar mecanismos para que a lei consiga ser cumprida. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade lá de pequeno, 100 mil habitantes. O Brasil hoje são 5.500 habitantes, 5.500 cidades. O Brasil é um país continental. Cabe em várias Europas dentro do Brasil. Então, sim, são mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente pensar que grande parte das cidades são pequenas, são lá 100, 50 mil habitantes, aquelas cidades ali, primeiro, não tem nem legislação às vezes. Então, a lei demora para surgir a lei. Então, a Política Nacional de 2010, você está falando de 12 anos atrás, falou, olha, todo município tem que ter um plano de resíduos sólidos, tem que ter um plano de resíduos de construção civil. Então, até o município conseguir entender que esse plano, ter acesso àquele recurso federal, começar a desenvolver, contratar uma consultoria, fazer um diagnóstico do município,
Isso toma muito tempo. Infelizmente, a gestão pública também, a cada 4 anos tem uma troca de poder. Então, às vezes você tem um grande projeto lindo, maravilhoso, quando você vai colocar a mão na massa, entra outro governo, trocam-se as pessoas. E é nesse processo todo, que o caçambeiro é um dos grandes atores que conecta quem gera com quem recebe, ele já está acostumado a se jogar em qualquer lugar, porque ninguém fiscaliza. Aí finalmente chegou na minha cidade, depois de 20, 30 anos que a pessoa trabalha com aquilo, uma lei que fala que eu tenho que descartar de forma correta. Só que na minha cidade eu tenho um aterro sanitário, não tem nem sequer um aterro de inertes. E pela legislação eu não posso mandar um aterro sanitário. E aí vai criando-se situações que às vezes o prefeito toma uma multa, é o Ministério Público, e às vezes o caçambeiro é visto como um grande vilão. Mas a gente não tem que falar só de São Paulo, que é uma grande capital, a gente tem que falar do Brasil. A realidade do Brasil, que são pequenas e médias cidades, é que ou não tem legislação, ou tem a legislação, mas não tem uma infraestrutura que dê condições, até mesmo para o transportador, descartar de forma correta. Então, assim, é justo culpar o cara? Peraí, o cara já faz há 300 mil anos. A legislação surgiu ontem. Eu não tenho um local correto. Então, é muito superficial a gente julgar isso. E como o Rafa ponderou muito bem, a administração pública ela é parte fundamental do processo. E os gestores públicos, eles funcionam, na sua grande maioria, por inércia. O que é inércia? Pô, eu assumi uma gestão de uma prefeitura. Eu já tenho um modus operandi funcionando ali da coleta e destinação do entulho, do resíduo. O prefeito não vê nem resíduo de construção civil, ele vê coleta pública ali. Ele acha que o problema dele é o lixo domiciliar que vai coletar nas residências. Só que ele vê muitas vezes a formiguinha e esquece do elefante. Então, assim, o entulho, eu costumo dizer que ele é um problema oculto. A gente tem um problema oculto que cada vez ele é gigantesco e ninguém tá vendo. Só que uma hora que a gente assustar, sim, já é uma bola de neve. Então, assim, a gente hoje gera 100 milhões de toneladas de resíduo por ano. A gente representa mais de 50% do problema. Até quando a gente vai ser negligente e deixar o entulho em segundo plano? Eu costumo dizer que o entulho é o patinho feio do resíduo. Porque todo mundo fala que o plástico é o grande vilão, os oceanos, não tenho dúvidas que o plástico é um grande vilão. Mas ninguém se preocupa com o entulho. Então, assim, parece que a gente está sempre em segundo, terceiro ou quarto plano. Então, assim, não adianta a gente reclamar. A gente tem que primeiro enxergar o copo meio cheio. Não tinha lei, hoje tem lei. Não tinha infraestrutura, hoje está começando a criar infraestrutura. Então, é natural, o mercado vai se adaptando e vai se organizando. Agora, como o Rafa falou muito bem, a gente tem que criar regulamentação. Se eu tenho hoje uma lei e estou regulamentando o transportador, eu tenho que dar condições para que ele trabalhe. E eu tenho que criar mecanismos para que ele seja fiscalizado. Então, acho que é um conjunto de fatores. Com certeza, a capacitação do gestor público é fundamental. O encontro que o Rafa ponderou muito bem, a gente tem 5.500 cidades. Quantos secretários de meio ambiente tem no país? Esses secretários eles têm que ser capacitados. O problema hoje é conhecimento técnico. A questão hoje são parcerias público-privadas com empresas capacitadas e como viabilizar do ponto de vista financeiro. A famosa taxa do lixo que até então se cobrava e por uma questão política não foi cobrada, de alguma maneira velada, porque ela é cobrada de outras maneiras. Então quem quer implantar uma política pública efetiva tem que buscar maneiras de viabilizar aquilo. Qual que eu acho que é a conta mais simples que qualquer prefeitura pode fazer? Bom, você já tem uma operação rodando. Com certeza, a sua prefeitura, se não tiver um aterro ou alguma área licenciada, esse resíduo vai parar num terreno baldio. Então a prefeitura já tem naturalmente na sua planilha um custo para coleta corretiva daquele resíduo. Mas hoje não é vantajoso para ela deixar dessa maneira? Não é vantajoso, isso é cômodo. Eu falei da inércia. O que é inércia? Eu já peguei a prefeitura daquele modus operandi, eu estou gastando X milhões por ano com aquela coleta e eu deixo isso funcionando. Eu tenho tantas prioridades, segurança, educação, blá, 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 e aí quando você vê, o entulho é o último da lista de novo. Então, assim, a gente tem que mostrar para o gestor público que ele pode ter ganho. Então, assim, a gente dá sempre o exemplo do case de Jundiaí, que é uma realidade. Jundiaí economiza mais de 10 milhões de reais todos os anos, porque ela tinha lá mais de 1.000 pontos viciados de descarte regular de entulho. Não tô dizendo, isso foi zerado, mas hoje são menos de 30, porque ela implantou um sistema, ela tem uma legislação, ela tirou do caçambeiro, inclusive, a taxa para a disposição final. Hoje o caçambeiro, o transportador, ele só conecta quem gera com quem recebe. Quem gera paga a taxa para a prefeitura. Mas esse modelo não funciona para a cidade de São Paulo, que é um país. Ela funcionaria para cidades pequenas ou médias. Como Jundiaí. Então, assim, o Rafa falou muito bem também a questão do transportador. O transportador é um gerenciador. Porque às vezes quando a gente contrata um caçambeiro, a gente não está pagando para o cara só transportar. Ele paga para transportar e destinar. E onde é que está a lacuna? Muitas vezes a gente paga o pacote cheio e o cara não destina de forma correta. Sim. Então ele recebe aquele dinheiro e não descarta de forma correta. E você que é o gerador, que é o responsável, não se preocupa em pedir um CTR, pedir uma comprovação daquilo.
É que pra ele é mais vantajoso financeiramente, né? E muitas vezes aquele mercado é tão competitivo que não é que ele não cobra a disposição final, ele não cobra mesmo, porque ele já tá no preço dele só transportar. Ele não vai já pagar, ganha e o com concorrente isso dele também já. não paga, então é natural pra ele às vezes cobrar um preço baratinho. Esse preço tá defasado, a gente tem que nivelar esse mercado. Da mesma forma que a Brecon fez isso com as usinas através do programa de qualidade setorial, a gente tem buscado auxiliar também os transportadores, porque a gente também depende deles. Sim. Então a gente tá subindo a régua, mas é um processo. Concorda? E na cadeia da construção civil, Everton, onde está o transportador? Então, como eu falei, ele é o elo entre quem gera e quem recebe. Então ele é o elo fundamental, porque sem ele você não consegue descartar. Como o Rafa ponderou bem, existe o desconhecimento do gerador e muitas vezes o destinatário tem um grande concorrente, que são as áreas que é a disposição regular do entulho. Então, às vezes você tem lá 20, 30 opções de recicladores numa cidade média ou grande. Só que você tem 1.000, 2.000, 3.000 opções para descartar de forma regular. O que você prefere? Pagar para jogar fora ou pagar zero e a prefeitura amanhã vai lá e coleta? Eu jogaria também na rua, né? Mas... Não, eu falo pro financeiro, Everton. Eu se sei a gente que o for- ideal não se é for só fazer pela ótica isso. financeira, Mas é o o caminho mais castambeiro, ele curto, vê dessa é mais maneira. fácil. Ele vê o mais fácil. É mais fácil jogar lá, vou pegar o dinheiro. Só que a questão é a seguinte, existe um passivo ambiental que está sendo criado. Sim. Às vezes o caçambeiro tem essa sensação, fala assim, vou jogar no terreno baldio porque ninguém me fiscaliza. Mas no dia que alguém fiscalizar Nunca e a fiscalizaram multa ele. doer no bolso, eu costumo dizer que o ser humano, ele age no amor ou na dor. Isso é verdade. Então assim, no amor não vai. Ninguém fiscaliza. Você pede, pelo amor de Deus, ninguém faz nada, vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí fala, eu quero fazer certo, mas os meus concorrentes fazem errado. Então você primeiro tem que conscientizar o gerador. Fala, gerador, descartar de forma irregular, você é responsável por tudo que você gera. Você pode pagar essa conta. Mas nunca chegou a multa pra mim, mas um dia pode ser que ela chegue. vai chegar caro. O passivo tá aí. E a gente fez uma comunicação uma vez para o mercado de varejo. Isso foi veiculado em um home center. Era uma foto de um ponto viciado e tinha lá o sofá, uma pia e dava nome. Esse sofá do João, a pia da Maria, para conscientizar o gerador que o resíduo dele está ali, é dele. Continua, o ciclo não foi encerrado. Legal, tinha uma campanha, né? E agora, veja, não foi uma nem duas vezes que a gente teve contato com geradores que o seu resíduo foi encontrado dessa maneira. Num batente de uma porta tinha uma etiqueta com o número da nota fiscal e o nome do remetente. Tem passivo ambiental aí sim, pessoal. Ô Everton, voltando, você falou muito bem dessa questão dos problemas da gestão pública, e eu numas discussões que eu tinha com alguns gestores, eu falava que tinha que ser cumprido 5 etapas. Era quase um manual, essas 5 etapas. A primeira, uma legislação personalizada, feita por quem entende disso. E aí, é esse gestor que se capacita, que vai no encontro, Vai no curso. que vai no Com curso da uma empresa de Brecal, consultoria que tenha bagagem. Sim. ou com consultor que tenha bagagem, que entenda do mercado, tá? Que não vê o resíduo da construção civil, como o Everton falou, como resíduo sólido urbano ali, desconsiderando praticamente o resíduo da construção civil, né? Porque a maior parte desconsidera o resíduo da construção civil, sendo que ele é o resíduo mais gerado. Então, primeiro, uma legislação personalizada. Essa é a primeira etapa, Everton. A segunda etapa são destinos. Precisa ter destinos. E olha que interessante, uma legislação bem feita atrai destinos. Porque o empresário vai investir onde traz uma certa segurança. Sim. Não dá para um cara montar uma usina e concorrer com um ponto viciado. Sim. Não dá para um cara montar uma empresa e concorrer com um ecoponto mal gerenciado. Ecoponto é bom, mas ele não pode ser mal gerenciado. Sabe, não pode, o ponto vicia, não dá para ele montar uma usina e concorrer com aterro clandestino. Então, precisa ter uma legislação bem feita, vai atrair destinos adequados. Como saber qual destino é adequado para a cidade? Mais uma vez, recomendo, a Brecon, ela promoveu já várias edições de curso, todo ano tem cursos de usinas e reciclagem de resíduos da construção civil. Porque existem alguns tipos de usinas, alguns tipos de áreas de transbordo e triagem em destinos temporários que podem ser interessantes para determinadas regiões. A terceira etapa é um sistema antifraude. E aí, geralmente, esse sistema antifraude, eu costumo dizer que é um sistema de manifesto de transporte de resíduo eletrônico, um controle de transporte de resíduo eletrônico, mas com um módulo antifraude.
Não dá para ser um sistema simplesmente autodeclaratório que não tem nenhum módulo de fiscalização. Precisa ter módulo de fiscalização e um módulo de fiscalização que funcione. E a gente tem sistemas evoluindo e muito bem para isso. Quarta etapa, Everton. Comunicação e marketing. Eu dei um exemplo aqui para as meninas, falando sobre a primeira comunicação com geradores, que o poder público pode fazer essa comunicação, as empresas podem fazer essa comunicação, as associações podem fazer essa comunicação, a Brecon faz essa comunicação. Recentemente tivemos a campanha de Você é Responsável pelo Entulho que Gera, que foi muito bem veiculada. Então, comunicação e marketing é muito importante, mas a comunicação também com os envolvidos. São Paulo teve um sistema de CTR eletrônico em 2017 que valorizou as empresas, e as empresas fizeram greve quando o sistema foi lançado. Olha que loucura, o sistema valorizaria as empresas, eles foram lá fazer greve. O que foi isso? Falta de comunicação. Os caras chegou e falaram assim, vai ter um sistema agora. E o pessoal nem sabia muito bem o que era aquilo, tal, tinha 500 caminhões lá no viaduto do chá. Suzano, quando foi lançar, fez um workshop, procurou a Brecon, chamaram a Brecon para participar desse workshop, tal. Então, assim, teve comunicação, teve apoio dos transportadores para lançar, teve uma valorização das empresas. E a quinta etapa é a continuidade. A continuidade para aquilo que foi o primeiro problema que você acusou ali, que troca a gestão, tudo aquilo que os 4 anos que foi feito com muita burocracia, muita dificuldade acaba. Então precisa ter continuidade, então essa etapa precisa estar clara ali que vai ter que ter continuidade, e a continuidade também nas evoluções dos processos. Por exemplo, a ferramenta antifraude precisa continuar evoluindo, a legislação precisa acompanhar a mudança do mercado. Então a continuidade é a quinta etapa e ela é essencial. Então eu acho que essas 5 etapas deveriam ser um manual, cara. Deveria ser um manual e resolveria, acho que, todos esses pontos aí e combateria sem problema esse descarte irregular de resíduos. E o transportador não seria tão culpado assim. Eu acho que uma das coisas que eu já falei com o Levi, e eu acho que a Brecon tem que começar a desenvolver, da mesma forma que a gente está capacitando muito o mercado privado, os empreendedores, a gente tem que começar a criar um viés para capacitar o poder público. Então, assim, eu já tive algumas ideias, conversei com o Levi. Eu acho que essas 5 etapas que ela falou vão de encontro com o que eu penso. Eu acho que o poder público é fundamental. Não adianta eu estimular novos empreendedores, mostrar como é que o cara tem que trabalhar, mas se o cara está inserido numa cidade que não tem segurança. A própria setorial mostrou que muitos empreendedores montam negócio em cidades que sequer têm legislação. Isso é insano. Então, ou seja, o brasileiro, na hora de empreender, ele investe muito pouco em planejamento. Sim. Muito pouco em plano de negócio, muito pouco em consultoria. Mas o cara investe 2, 3 milhões, sendo que às vezes ele investiria 30, 40 mil num plano de negócio, num estudo, num diagnóstico. Fala, peraí, é melhor perder 30, 40 mil e falar, olha, aqui não é viável, ou aqui é viável desde que eu siga esse modelo, do que a pessoa simplesmente jogar dinheiro fora. Isso acontece muitas vezes, a gente empreende por oportunidade, às vezes por necessidade, mas a gente não entende o contexto nem analisa todas as variáveis. Então, assim, eu acho que o poder público, a Brecon tem dado suporte ao poder público, seja criando o MARI, criando o mapa. O poder público também participa dos nossos cursos, a gente vê muitos gestores públicos participando, mas eu acho que a gente tem que começar agora a pensar num viés mais técnico, mostrar, olha, você quer que a sua cidade dê certo? Você tem essas 5 etapas. E com certeza a primeira delas é a legislação. Depois fomentar os destinos, criar ferramentas de mecanismo de controle, de fiscalização. Então a gente peca ainda muito nisso. Acho que a ideia do Planares, que agora eles querem transpor o SIGOR, por exemplo, que é o sistema estadual, para o país, a gente tem a seguinte posição. A gente acha que o SIGOR não é um sistema que, primeiro, tenha o braço de fiscalização, como o Rafa ponderou bem, e é um sistema que tem qualidades. A gente não está criticando ele por si só. É melhor ter sistema do que não ter sistema. Mas acho que o sistema, para atender o país, ele tem que ser mais amadurecido. Ele tem que criar fases mais bem estruturadas. E a fiscalização, com certeza, é uma delas. E eu acho que os sistemas que já existem hoje, que são poucos, conseguem dar subsídios para quem é gestor público de tomada de decisão. Então, assim,
quanto está gerando, para onde vai, balanço de massas, descarte regular. Então, assim, tudo isso eu acho que o gestor público tem que enxergar valor. Não é só ter um Sigor lá que... Sim. Eu acho que o Sigor melhorou, sim, com certeza. Eu reconheço isso. Mas a gente tem que trabalhar muito essa gestão pública. Isso aí é chave para o sucesso de qualquer empreendedor. Então, assim, a continuidade efetiva, isso tem que ser uma política pública de governo, de Estado, dependente de governo. O que é de Estado? Minha prefeitura hoje é PT, amanhã é PSDB, amanhã é PL, tanto faz. Isso tem que ser contínuo. Tanto é que Jundiaí teve uma série de trocas já de gestores e virou uma política pública efetiva. Por quê? Isso gera economia para a cidade. Quem que não quer gastar menos com a coleta corretiva? Esses milhões que sobram em Jundiaí, eles investem em saúde, segurança e educação. Então é isso, a gente tem que mudar o nosso mindset, a nossa mentalidade. Virar a chavinha e qualificar todo mundo, é isso? É isso aí, qualificar não só o empreendedor, mas Uma qualificar prefeitura. a prefeitura. Uma, Todos os atores da cadeia. uma discussão do Sigor, Everton, que o Sigor é claro que é uma ferramenta bem-vinda. Eu acho que os gestores que estão implantando precisam ter consciência. E qual consciência? Entender que ele não tem módulo de fiscalização, só isso. Para não frustrar, porque ele tem um processo de implantação que não é rápido. E aí eu vou citar 3 exemplos. A gente tem 3 cidades na região metropolitana aqui. São Paulo e Suzano, que tem um sistema municipal com módulo de fiscalização, que tem uma adesão acima de 70%, 80% da movimentação de CTR eletrônico sendo registrada. E nós temos Santo André, que tem um Sigor, aí não módulo MTR, módulo RCC, Resíduo da Construção Civil. É específico para a construção civil esse Sigor, tá? Tá na cidade de Santo André. Ele tem uma adesão praticamente zero. Praticamente zero, a adesão é zero. E aí, o pessoal chega e fala, olha, o sistema não funciona. Não funciona por isso. Então, se tiver consciência, tudo bem, porque se tem a consciência é uma chance de melhorar. Óbvio, qual a diferença do Sigor desses sistemas municipais? Módulo de fiscalização. Vamos tentar implantar. Então, assim, precisa ter a consciência. Outra questão, a gente vê usinas públicas não dando certo. Você vê, por quê? Máquinas mal configuradas, né, subdimensionadas. E a ineficiência da administração pública em si. Você quebra uma peça do habilitador, o cara demora 6 meses para comprar. E aí você vai conversar com o gestor e ele fala assim, olha, mas a reciclagem de entulho não dá certo. Não, peraí, não é assim. Então, se tiver a consciência, tudo bem, é uma evolução, vamos em frente. Mas precisa da consciência. E completando o que o Rafa falou, do caso Santo André, Rafa, nas 5 etapas que você citou, uma delas era a comunicação e marketing. Isso. O sistema por si só não resolve nada, o sistema é uma ferramenta. Não tinha antes de falar. Agora, se você tem hoje uma comunicação mais efetiva, o Sigor tem a deficiência de não ter o sistema de fiscalização, mas se você conseguir criar uma etapa que vamos chamar quem são os atores, quem são os pequenos, quem são os grandes geradores, quem são as principais entidades que representam aquele mercado. Vamos conversar, como você falou muito bem de Suzano, por que a adesão foi boa? A adesão foi boa porque houve uma comunicação efetiva. Quando São Paulo tentou implantar lá atrás um sistema eletrônico, a comunicação não foi efetiva. Não. Então existe a famosa inércia. O transportador está acostumado com aquele modus operandi. Qualquer coisa que é nova, é natural do ser humano ter algum tipo de resistência. Verdade. Então assim, Santo André não está dando resultado, o Rafa pode falar melhor do que eu, que ele atua nessa região. Eu acho que é por 2 motivos. Talvez o primeiro deles seja a comunicação. Sim. Pô, a gente não conseguiu congregar todos os atores da cadeia, criar um debate e tal, para que aí as pessoas sim enxergam valor no sistema para aderir. Então acho que é isso. Acho que tem que ter comunicação, tem que ter fiscalização. E fica essa reflexão para nós que somos a Brecon. Eu acho que a gente tem que investir em capacitação também para o gestor público. Ele é parte-chave desse processo. Sim, até porque começa tudo deles, né? Se eles souberem, ou no caso, conscientizar mais os empreendedores, ou até mesmo o cidadão. É meio que apoiar, né? Apoiar, na realidade. Porque tá provado. A iniciativa privada só funciona se o poder público apoiar. Apoio, o poder público não tem efetividade nas suas operações. É como você falou, é uma operação conjunta. É uma troca. Então, para que as duas funcionem de forma harmônica, a gente precisa naturalmente do poder público. Isso aí. Bom, obrigada, Everton, pela participação de hoje. Muito obrigada, Rafael. Nívia. Obrigada. E espere um próximo capítulo, o episódio do podcast Conversa Brecon. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço.